Bom pessoal, nós vamos começar agora a parte de integral, tá? A gente vai começar aqui falando sobre a definição de integral, integral de Riemann, que a gente chama. Nessa parte de integral a gente tem dois problemas para resolver. Um deles, né, é determinar a área abaixo do gráfico de uma função, ou seja, dado uma função, né, gráfico de uma função, digamos, definido aqui intervalo intervalo fechado AB, a gente quer saber qual é a área, né, que fica abaixo do gráfico da função, né, a área, né, que é limitada, certo? A área da região limitada pelo gráfico e pelo eixo x, certo? Então, sim, geralmente a gente quer saber essa área, né, que está limitada pelo gráfico da função e o eixo x, tá? E um outro problema é determinar uma função cuja derivada seja a função dada, ou seja, você dá uma função e aí você quer saber qual é a função que quando eu derivo dá essa função aqui. Bom, são basicamente esses dois problemas que nós vamos ver aqui nessa parte de integral, tá bom? Uma definição aqui sobre para a gente poder dar a definição de integral, que é importante, é a definição de uma partição. O que é a partição de um intervalo? É simplesmente você pegar o intervalo, como o próprio nome está dizendo, né? Partir esse intervalo em vários pedaços, em vários subintervalos. Em cada pedaço desse aqui é um subintervalo. Esses subintervalos aqui, tá? Eles não precisam ser todos do mesmo tamanho, todos do mesmo comprimento, tá? Podem ser de tamanhos diferentes. Então o que você vai fazer? Você pega um intervalo AB, digamos, você vai chamar, digamos aqui, né? Estou usando a letra T0, né? Para designar o A, que é essa extremidade aqui esquerda. Aí você pega um outro ponto, T1, um outro ponto T2 e assim sucessivamente, tá? Até o último ponto lá, Tn. Você pega, digamos, aqui olhando aqui para essa partição, né? Seria uma partição, né, onde eu peguei 12 termos, tá? Estou colocando o N aqui por causa do caso geral, né? Mas aqui não seria o T13, né? Tá bom? Então assim, uma partição é simplesmente isso. É simplesmente você pegar o intervalo AB e partir, né, o intervalo em vários subintervalos, tá? E aí o que a gente vai fazer com esses subintervalos? Digamos, observando o seguinte, a gente já está aqui tentando entrar na parte, né, que envolve a solução do primeiro problema, que é encontrar a área abaixo do gráfico, tá? Então, para resolver aquele problema, a gente passa por essa etapa aqui, de pegar o intervalo e quebrar esse intervalo em vários intervalos menores. Então, eu tenho aqui a função f, tá? E o que a gente vai fazer é quebrar, né, o intervalo aqui de definição da função, e em cada subintervalo a gente vai construir um retângulozinho, tá? Constrói outro e outro e vai construindo vários subretângulos, né? Até chegar aqui no final, até onde você quer, né? Até onde a função está definida, tá? Digamos de A para B aqui. Veja, cada retângulo desse aqui tem uma área, né? Então, se eu pegar a área desses retângulos e somar, eu vou ter uma área aqui abaixo do gráfico. Claro que essa área não é igual à área que está abaixo do gráfico da função, né? Porque ficam sobrando aqui muitos pedaços. Faltam aqui, sobrando não, faltando vários pedaços, né? Então, o que a gente faz? Intuitivamente, o que pode acontecer? À medida que nós diminuímos, aliás, à medida que nós aumentamos a quantidade de pontos que nós pegamos, veja aqui eu peguei esse ponto, esse, né? Peguei vários pontos aqui nesse intervalo aqui. À medida que eu aumento a quantidade de pontos, tá? Intuitivamente o que vai acontecer é que eu vou ter mais retângulos, né? E se eu vou ter mais retângulos aqui, tá? Esses buracos aqui vão ficando cada vez menores. E como eles vão ficando cada vez menores, eu vou ter uma aproximação melhor para aquilo que nós chamamos de área, né, que está abaixo do gráfico da função, tá? Então, seguinte, né? A área que está abaixo do gráfico, ela vai ser o que? Vai ser aproximadamente esse valor aqui, o somatório de i variando de 0, ti menos 1, vezes o f de xi. Que raio é isso aqui? Somatório, o que é isso daqui, né? Veja, ti menos 1, digamos que esse daqui, ó, seja ti
tá? E esse cara aqui seja o TI menos 1, tá? Então isso aqui, TI menos 1, representa o comprimento da base de um desses retângulos aqui, tá? E o que é o f de QCI? O f de QCI, eu vou pegar um elemento aqui dentro, tá? Geralmente a gente pega uma das extremidades, porque você vê que uma das extremidades sempre vai bater no grafo, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar uma dessas extremidades e vou calcular o f dessa extremidade. E quando eu calcular o f dessa extremidade, vai dar justamente a altura. Então o que está escrito aqui é a área de um retângulo desses aqui, de um retângulo qualquer. Então eu estou somando todas essas áreas aqui, tá? Então isso que está aqui escrito é a área, né, de um desses retângulos aqui, de um retângulo genérico, tá? Ou seja, por isso que a área abaixo do gráfico, né, é aproximadamente o somatório das áreas desses retângulos, tá bom? Olha só, então o que você está fazendo aqui? Eu estou pegando, né, o intervalo, estou dividindo esse intervalo em vários pedaços, né? E aí o que eu estou fazendo? Estou pegando aqui, digamos, o TK e o termo seguinte, né, TK mais 1, e aqui eu tenho esse retângulo, né? Na base aqui eu tenho um retângulo, aí eu levanto aqui o retângulo. Essa altura aqui do retângulo é exatamente o f de tk. Poderia ter sido também o f de tk mais 1 aqui, tá? Então faz um deles dois aqui. E aí, isso aqui eu vou ter uma área, né, AK desse retângulo. Esse retângulo aqui é um daqueles retângulos que eu descrevi, né, no slide anterior, tá? Então a área desse retângulo é calculada como a diferença, né, que é o comprimento da base vezes a altura, certo? E aí o que você vai fazer tá, esse QC que aparece aqui, esse nome dessa letra aqui é QC. Na verdade a gente pode pegar qualquer número aqui dentro desse intervalo, tá? Não precisa ser esse ou esse não, pode ser qualquer número aqui dentro, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou pegar, né, esse QC, vou calcular aqui, isso que eu estou calculando aqui, na verdade, vai ser a área desse retângulo, né? E calculando a área desse retângulo, então a área que vai ficar abaixo, né, abaixo do gráfico, vai ser aproximadamente a soma das áreas desses retângulos, né? Que é exatamente esse somatório aqui, né? Dessa expressão aqui. Então, à medida que a gente aumenta, né, a quantidade de pontos que a gente toma dentro da partição, o número de retângulos fica maior, certo? Aumentando o número de retângulos, aqueles espaços, né, que ficam faltando para serem preenchidos começam a ser ocupados e, portanto, no limite, né, a tendência, intuitivamente, né, o limite desse somatório vai nos dar a área, tá? Chama atenção para isso daqui, o somatório de f de QCK delta TK é chamado de soma de Riemann, tá? Esse somatório aqui, a gente vai chamar ele de soma de Riemann. Parece alguns exercícios aí que pedem para calcular isso daqui, tá bom? Então, a definição de integral vai ser esse daqui, tá? Então, uma integral definida, a gente chama de integral definida, da função contínua f do intervalo AB em R, é dada dessa maneira aqui, a expressão que a gente vai usar, tá? Integral de A até B, de f de x dx, igual ao limite desse somatório aqui, tá bom? Então, isso aqui é a definição, né? Essa primeira aula aqui foi só para apresentar a definição, e nós voltamos aí depois com um exercício. Valeu, gente. Até mais.